Olá, 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 olá. Boa noite. Hoje começamos com um atrasinho. Deu um probleminha no carregamento do meu celular. Por isso que eu tive que esperar mais um pouquinho para começar. Mas hoje é uma noite muito especial porque vamos receber a super poderosa Letícia Bulhões Padilha. Meu parceiro já chegou. Deixa eu botar Marcelo Lino na tela. Pronto, Lino. Devidamente com Flavinho, querido. Olá, Oi, querido Lino, bem-vindo. ei, olá, gente. Oi, Flavinho, querido. Flávio Ator tá aí assistindo a gente. Aquele querido que já fez lives comigo. É um Olá, queridaço. Sara Nunes, bem-vinda, querida. linda. Estamos aguardando nossa convidada, Letícia. A poderosa gata Letícia. Fala um pouquinho aí, Lino. Hoje o programa tá incrível. A gente vai falar sobre um filme muito bacana, brasileiro, brasileiríssimo, que é Os Normais, né? Baseado na série Os Normais. Quer dizer, é derivado da série Os Normais, né? Como tudo começou. Os Normais, o filme. E vamos falar também de uma série que eu amo, que terminou agora, da sua 11ª temporada, que é Modern Family. Isso tudo com a nossa querida Letícia Bulhões Padilha. Padilha, não é Bulhões de Carvalho na rua de Copacabana, não. Eu tô preocupada aqui, Lino. Eu vou mandar um zap aqui para ela. Vamos ver o que que acontece aqui. Oito episódios, também muito bacana. Gisele Leite, maravilhosa, tá aqui com a gente. Que bom. Gisele, querida. Letícia entrou. Ei! Oi, Oi, linda! Bem-vinda! meu fone. E ela congelou, Letícia congelou. Você tá vendo Letícia, Lino? Tá congelada para mim. Tá, para mim também. Agora sim, Agora descongelou. congelou. Tá me Bem-vindo, ouvindo? Gabriel. Tô te ouvindo. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vinda, Letícia, querida. É uma honra a gente receber você por aqui nesse programa, onde a gente teve a sorte de só ter convidados bafônicos maravilhosos como você. Ah, imagina, o prazer é todo meu de poder falar de projetos que, de alguma maneira, me incentivaram como roteirista ou me deram outros pontos de vista depois da profissão. Foi ótimo. Estou bem feliz. Ah, é um prazer, né, Lino, a gente receber você por aqui. Vamos falar de duas obras Bom, incríveis, Lino, uma que eu prazer. conheço. Oi? Ela falou, Lino, prazer. Ah, prazer, prazer, Letícia, que eu vou ouvir o que vocês estavam falando. Prazer. Seja bem-vindo, Obrigado pela Pedro presença. Assunção. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pela presença. A gente vai começar aqui mostrando para a galera a vinheta sem spoiler que o grande artista plástico Alexandre da Costa fez para gente. Vamos botar aqui, vamos lascar a vinheta. Ele é mais fantasmático, fanático possível. Vem batendo papo com o suscitante Marcel Lino sobre suas séries e filmes favoritos.
Sem spoiler de drama, comédia, suspense e terror, erotismo atual, escravice, chanchadas, blockbusters, animações safadas e muito mais. Siga a fraude mais bonita do mundo. Sem spoiler, no Instagram, @SuzyThompson00. Cinema é a melhor diversão. Alexandre da Costa, 2022. Então está aberta mais uma edição do Sem Spoiler Programa, e o Lino vai falar rapidamente como é que esse programa rola. Bom, primeiro a gente fala sobre um filme e uma série escolhidos pela nossa convidada. Bem-vindo, Paulo, bem-vinda, Carol. A Letícia Bulhões Padilha. Tá meio baixo o som do Lino. Lino, dá um gás aí no teu volume, amor. Então, alô, tá melhor assim? Agora, melhorou. Vou ter que ficar assim. Mas tudo bem. Fica assim, pra gente te ouvir. Não, e depois nós temos os momentos do Sem Spoiler. Esses momentos são várias perguntas, tem um quiz também. E com esses momentos e com o quiz, a gente vai conhecendo mais do gosto cinematográfico da Letícia. E conhecendo um pouco mais também da nossa convidada. Não é isso, Suzy? Com certeza. E a gente vai abrir, então, iniciando os trabalhos, no momento melhor que a pipoca. Aquele filme que consegue ser melhor que a pipoca. E o filme escolhido pela nossa querida convidada foi... Tchananã, Os Normais 1. Que a gente ama de paixão esse filme, né, Lino? A gente adorou a escolha dela, amamos a escolha da convidada. Vocês esperavam alguma coisa profunda, alguma coisa comigo no... é o caminho. A gente esperava exatamente o que você escolheu. A gente adora. Aí é o seguinte, esse filme, Os Normais 1, eu vou dar só um brevezinho para abrir aqui falando um pouquinho sobre o filme, mas quem vai falar mesmo sobre o filme é a nossa convidada. Ele é baseado na série de TV, Os Normais, que a gente ama, né, Lino? Na série de TV Os Normais. É um longa-metragem brasileiro de comédia que foi lançado em outubro de 2003. Inspirado nessa série de televisão, dirigido pelo grande José Alvarenga Júnior, com o roteiro de quem, gente? De quem? Alexandre Machado e Fernanda Young, que é daqui de Nikit City. Já andamos muito pelas ruas de Caraí em áureos tempos, eu e Fernanda, e Renata Young, a irmã dela, que elas são todas de Niterói, mas hoje em dia uma está em São Paulo, a outra também. A produção é protagonizada por Fernanda Torres, que a gente ama, e Luiz Fernando Guimarães, que a gente ama, e que conta a história de como o casal Rui e Vani se conheceram. No elenco, um monte de gente legal, Fernando Guimarães, Fernandinha, Marisa Hort, Evandro Mesquita, Lupe Gigliotti, Aninha Berdi, e um elenco incrível. E uma curiosidade que eu achei sobre esse filme é a seguinte, é que o Tony Tornado, eu não sabia disso, gente, trabalhou como treinador de Luiz Fernando Guimarães no filme, já que o seu personagem precisava dançar a música BR3, que foi a música que o Tony ganhou o 5º Festival Internacional da Canção em 1970. Aí ele treinou o Luiz Fernando na música. Olha que fantástico isso, gente. Não, maravilhoso. Essa música é no momento bem marcante do filme, que é o momento em que ele e a Vani mais se dão melhor, assim, é o momento que eles mais clicam no filme, né? E aí essa música acaba acontecendo, que é o deitado na BR, né? Que a gente brinca, né? O momento que... Não, já passei a bola para você, Letícia. Só dei uma breve curiosidadezinha, uma sinopsezinha, e agora você conta pra gente por que você escolheu esse filme, por que você gosta desse filme, e com a sua visão do filme como roteirista também, roteirista de comédia. Conta tudo aí pra gente. Bom, primeiro, acho que é importante dizer que eu moro perto de uma Santa Casa. Então, volta e meia vai passar ambulância pra cá, assim, que é bem barulhento. Eu tô perto da Fernão Dias também. Então, volta e meia, enfim, vai rolar uns barulhos aí. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos aos barulhos. Falando sobre o filme, o que eu achei interessante? Primeiro que
o universo da série, ele é muito diferente do universo do filme, porque o filme ele tem uma ideia de prequel, né, de contar como que aconteceu, como que eles se conheceram e como que eles viraram noivos. E na série, diversas vezes parte-se do momento em que eles namoravam, parte-se do momento em que eles se conheceram de um outro jeito, de um ex-namorado meu que nananã, em nenhum momento é citado que eles vieram de casamentos, tipo, do dia do casamento, o casamento faliu e trocou. Então eu acho que a primeira coisa que é interessante é essa liberdade narrativa que esses personagens permitem, que o fã da série não se sentiu em nenhum momento ultrajado com o fato de que na série em nenhum momento disse que isso aconteceu e no filme aconteceu de uma outra forma. Eu acho que todo mundo embarcou na proposta e eu acho que ter Marisa Hort e Evandro Mesquita como antagonistas, né, vamos colocar assim, né, acho que a comicidade deles e a proposta toda já fez o pessoal embarcar numa outra proposta narrativa, assim, sem entrar em crise com as informações dadas na série. Por outro lado, foi aproveitado um dos melhores momentos da série, que é o mini flashback. Porque o filme se passa todo num mini flashback gigante. Né? Gigante. E o mini flashback foi um recurso que, se eu não me engano, começou da segunda temporada para frente, que eles até brincam, olha, agora a gente tem orçamento, então agora a gente pode mostrar como que isso aconteceu, como que essa situação aconteceu. E foi um puta de um sucesso esse recurso, né? Porque é engraçado que cada um lembra da situação de uma forma. Então eu acho muito interessante que tanto na série quanto no filme, peraí, não foi bem assim que aconteceu. E aí vai para como cada um, porque diz que realmente, do ponto de vista até da psicologia, né, da psiquiatria, cada um lembra de um jeito da coisa e ninguém tem ao certo o que foi a verdade que aconteceu, né? Daqui 5 anos a gente vai se encontrar num bar, vai conversar sobre essa live, cada um de nós vai ter uma lembrança de um negócio. Não, eu juro que a Suzy estava com o cabelo azul. Não, eu não estava, eu nem tinha tingido o cabelo. Cada um vai lembrar de um jeito completamente diferente. Eu acho que esse é um recurso, eu acho que esse é um recurso genial que o filme tem. E tanto o filme quanto a série, né? E o filme explorou isso muito bem, que começa com eles como se eles fossem noivos, né? Já para casar, e não. Como é que eles foram parar naquele momento no pier para entrar no cruzeiro? O que aconteceu antes, né? E você já mostra que a história deles já estava conectada desde o começo, a partir do momento que eles estão dividindo a mesma igreja. A mesma igreja? Eles estão dividindo a mesma igreja. E tem até uma discussão de, não, eu paguei por metade dessas flores, então, se eu não vou poder fazer do meu jeito, vocês não podem aguentar 5 minutos, eu vou levar metade dessa decoração, porque eu também paguei. Isso é maravilhoso, vou levar metade da decoração. Vou levar metade da decoração, né? Enfim, tem outras situações que vai se desconstruindo a questão romantizada do casamento, né? Eu acho que isso que é o mais interessante, porque quando a personagem da Marisa Hort e do Evandro Mesquita, eles saem da igreja, eles saem com cavalos, né, numa carruagem, só que os cavalos começam a passar mal, e fica um puta de um cheiro, e tem um trânsito, né? As pessoas buzinando e ele falando, pô, Marta, né? Que ela chama, tá essa situação, ela não curtiu o momento, e todo mundo buzinando, falando, xingando eles porque estão parando o trânsito e ela toda vivendo um momento romântico, né? A situação, ela com o Rui, no caso, né?
Não era com o Evandro Mesquita nessa parte, era com o Rui. O Evandro Mesquita estava com a Vani no momento que ela descobriu que ele tinha traído ela na noite anterior de núpcias, né? Uhum. E eu acho que a Fernanda Young, ela mostra uma coisa muito, muito peculiar da mulher dos anos 90, da mulher dos anos 2000, que é uma preocupação que eu acho que as novas gerações não vão se ligar tanto, assim, dela pegar uma taça de champanhe e falar, eu não tenho esse batom. Eu testei todos os meus batons. Isso aqui é muito específico, né? As novas gerações têm uma relação muito mais tranquila com poliamor e as coisas muito fluidas e, enfim, eu acho que é uma especificidade muito da mulher que foi treinada para casar e ela esperou tudo daquele momento para ele ser um momento mais lindo, um momento mais romântico. Exato. E, não, peraí, não, eu levei todos os meus batons. Ela usa essa justificativa, né? E eu acho que a mulher dos anos 90, a mulher dos anos 2000, ela foi muito, muito treinada para pensar nisso do príncipe encantado. E não, mas para esse evento eu vou levar toda a minha maquiagem, inclusive o fato de se usar, de investir tudo na maquiagem, né? Eu acho que foi uma coisa muito específica do momento que falou muito na geração, assim. E em contrapartida, o Rui está com uma situação que ele está com um grão de arroz preso no saco, ele está precisando tirar aquilo de qualquer jeito, e a Marisa Hort querendo que ele entrasse com ela no colo. Né? Tipo, ele pega ela, dá um passo para dentro, põe no chão e vai resolver o problema dele. Então eu acho que essa desconstrução do que é o romantismo, né, da coisa, de como a coisa foi idealizada, de como, né, e como isso vai sendo desconstruído a partir do desenrolar da história. E que você vê que, na verdade, o Rui e a Vani, especificamente, eles não precisavam de nada disso. Eles não precisaram de nada dessas pompas, nada dessas coisas. Eles só clicaram e deu certo, e deu bom, enfim, o barulho dos sininhos, né, que vai acontecendo mais pra frente, né, que é o sino da igreja, que você sente, né, eu acho que fala muito mais sobre o que é de verdade, né, e o que é socialmente, né, é normal que se espere de um casamento. O esperado mesmo, né? O esperado mesmo. Então, mas essa é uma reflexão que, engraçado, eu consigo ter agora, não só como roteirista, mas por ter 30 e tantos anos, né? Que era a idade da Fernanda, na época que eu tô hoje com a idade que a Fernanda escrevia, né? Fazendo as contas. Mas na época que eu assisti, eu tinha 14 anos, né? Eu não tinha 13, 14 anos. 2003 eu tinha 14 anos. Eu não tinha... Choquito chegou. Flávio Choquito, eu tenho que anunciar que ele chegou. Chegou, Oi, Flávio Choquito. Tudo bem? Vai estar aqui na live o Quarto de Suzy, essa terça-feira, 9 da noite, aqui mesmo no Suzy Thompson 00, cantando e tocando, uma beleza. Vamos falar da trajetória artística dele. Tudo bom, Fala, Flávio? meu amor. Não, então, e o que eu acho interessante é isso, porque eles, enquanto eles vão... Tem um momento do mini flashback gigante, né? Eu amo que eles usam os mesmos nomes, né? Que eles tentam justificar para o padre por que o casamento tem que ser cancelado. Né? E aí eles vão retomando tudo que aconteceu a noite anterior e o argumento não, mas deveria ser igual ao Procon, você tem 7 dias para se arrepender do que você fez. Você tem 7 dias para se arrepender. Mas o que aconteceu essa noite, o que aconteceu essa noite foi muito louco, que eles começam a recapitular toda a situação que aconteceu e o momento que eu acho que é a virada, né, a grande virada, é quando o padre fala, não, mas tá na cara que vocês são feitos um pro outro, como se fosse o Rui e a Vani que tivessem casados. Ele fala, não, a gente casou com outras pessoas. Com outro.
a gente casou com outras pessoas, né? Então, o que eu acho legal dessa estrutura desse filme é que, ao mesmo tempo que ele respeita algumas coisas tradicionais, né? O Jorge Furtado também trabalhou no filme. Né? Ele escreveu alguns episódios também da série. Da mesma forma que também que respeita-se coisas mais tradicionais, eu achei que trazer esse recurso do mini flashback para contar uma história completamente aleatória para justificar, mas por que eles são noivos? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Por que eles estão há tanto tempo noivos, né? E eles pularam o namoro. Tipo, não vamos casar, não vamos namorar, vamos ficar noivos, tá na moda. Tá na moda, vamos noivar, vamos noivar. Vamos ficar noivo que tá na moda, né? Então eu acho que isso que é o mais interessante, mais arrojado, assim, do filme, né? Fora a direção do Zé Alvarenga, eu acho que ele é um cara que, putz, eu gostaria muito de um dia tomar uma cerveja com ele, assim. Ele é o cara, né? Ele é o cara. Sim, sim. E muita coisa de comédia que eu gosto, ele dirigiu, Então, é um cara que eu achei que foi fundamental, não só pro sucesso da série, né? De achar o lugar desse Rui e dessa Vani, por que eles clicam tanto, né? Como no próprio filme, de se manter a essência da série, né? Você é muito mais uma série, muito mais um filme que a gente chama de character driven, né? Você segue esses personagens, né? Comédia, do geral, ela é character driven, né? Ela não é tanto do plot em si, né? No final, lógico, você quer ver como se resolveu, mas assim, no final das contas, você quer entender esse personagem, o que ele vai fazer e você quer seguir ele, não importa muito o que ele faça, né? E eu acho isso interessante porque é próprio da comédia, você quer ver as falhas, né? A certeza da comédia é a falha. Você quer ver quando e como, né? E eu acho que esse filme ele foi um puta de um exemplo, assim, de quando que ia dar ruim, a gente já sabia, em algum que ia ser um filme sobre isso, né? Eu achei muito bem sucedido, inclusive o primeiro filme da franquia, ele foi um puta de um sucesso, né? E ao que parece, ia ter mais um filme da franquia antes da Fernanda morrer, né? Ia ter o quarto e último. Ah, é mesmo, é? E aí, quando ela morreu, a Fernanda Torres falou, morreu uma parte de mim também. Morreu uma parte de mim também, porque é um pensamento muito específico da mulher que tinha 30 e poucos anos naquele período, e que também consegue dialogar, de certa forma, um oscilar entre, porque falam, né, que a série, especificamente falando, né, ela envelheceu muito mal. Sim, ela envelheceu mal. Existem temas, existem coisas que não tem nem... E eu acho que Chipados, né, foi uma forma muito boa de mostrar que tanto a Alexandre quanto a Fernanda amadureceram. O amadurecer como escritor, não importa quantos anos você tem, eu acho que o amadurecer como escritor é você estar atento ao que está acontecendo no mundo ao redor e você mostrar que você consegue falar sobre isso, que você se importou minimamente em falar sobre isso, né? Eu acho que eles não foram escritores que, bom era no meu tempo, vou continuar sendo homofóbico, vou continuar sendo, né? Vou continuar sendo gordofóbico, vou continuar sendo escroto, que era assim no meu tempo. Não, peraí, o mundo está funcionando como hoje? A minha comédia serve para o mundo de hoje? Então eu vou fazer servir. Isso eu achei maravilhoso, assim, do ponto de vista de escritor, assim, né? Uma coisa que eu quero muito continuar atenta, né? Eu com 30 anos, ok, eu tô num momento em que eu consigo dialogar com mais facilidade com vários espectros. Eu quero ver eu fazer isso com 50.
Eu quero ver eu fazer isso com 50. Eu com 30 já olho para uma geração mais nova, né? E já fico meio, ai meu Deus, não entendo muito, né? Eu quero ver com 50. E isso que vai fazer de mim uma que vai me manter no mercado. É isso que vai me manter dialogando, né? E eu acho que eles fizeram isso muito bem nos chipados, né? Mas voltando nos normais, sim, envelheceu muito mal. Mas existem coisas que são universais, que é a coisa do o que a sociedade espera da gente e o que a gente é capaz de dar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que perpassa, né? Eu acho que é universal e eu acho que não fica anacrônico, né? Porque sempre estão esperando da gente um posicionamento, sempre estão esperando da gente, né? Falam da minha geração, que é a geração do textão, né? Espera-se que tenha uma opinião. Cara, não tenho uma opinião, não sei. Não sei se eu quero ter, sabe? Mas espera-se que você tenha, porque XYZ. E eu acho que a série mostra muito isso, o que espera de um casal no clube, o que se espera de um casal que já está há tanto tempo junto. Espera-se que eles façam umas coisas diferentes na cama, porque eles têm que estar ainda, né? Tipo, esse tem que, né? E eu acho que o filme, ele mostrou isso muito interessante da visão do casamento, né? A visão da monogamia, né? E os dois foram chifrados, no caso, né? E foi por conta do chifre que aconteceu deles se conhecerem, tá? Então eu achei interessante. Bom, Falei bastante, né? Maravilhosa. Fala bem a mulher, Eliano. Fala bem. Eu ficaria aqui ouvindo essa mulher falar de obras 20 mil horas. Adoro. Letícia é fera. Letícia, fala, Lino, fala um pouquinho. O que você achou desse filme? eu adoro o filme, adoro a série. E gosto muito também dos Normais Usa o microfone, Lino. Ah, é. Problema com o microfone. Eu adoro a série, adoro o filme. E gosto muito do 2 também. Eu gosto da coisa maluca que é o 2. Porque Não, eles o 2 enlouqueceram, também. né? É uma montanha-russa o 2. É um parque de diversões, assim. Eu gosto muito da maluquice do 2. Acho que Letícia falou tudo. Adorei. E Suzy tá na Globoplay, não é isso? Os normais. Sim, Tá. os 3 estão na Globoplay. Globoplay. Os Normais 1, com certeza. Então é isso. Vamos dar uma olhadinha. Quer falar mais alguma coisa, Lino e Letícia, Não. sobre esse filme? Pra mim Não. tá ótimo, Letícia. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Só pra relembrar, o 2 é o que eles querem fazer homenagem de qualquer jeito, né? Isso. Tá. Porque um casal que tá há tanto tempo junto tem que... montar essa famosa surubinha, né? Não, é engraçado assim, quem disse que tem que? Por que tem que? Né? Então, eu acho muito legal isso, que eu acho que tem no Seinfeld também, né? Eu acho que eles devem ser muito fãs do Larry David. Tem no Seinfeld, tem no Curb Your Enthusiasm, que é o que a sociedade espera de você e se você consegue entregar isso ou não e de que maneira você entrega, né? Eu só queria... me lembrei de uma cena, não é nem do filme, é da série, do primeiro episódio dos Normais, que eu não me esqueço, porque acho que foi a primeira vez que eu vi essa cena na TV e mostra o quanto os dois roteiristas, né, tanto o Alexandre quanto a Fernanda Young, são, assim, ousados até, né? Porque é uma cena que a personagem da Drica Moraes, que faz uma participação, está no banheiro e você vê a Drica fazendo xixi, mesmo sentada no vaso e conversando com a Vani e preocupada se o respingo do xixi podia causar alguma doença nela. E a outra... no começo, é o primeiro episódio da segunda temporada. Da segunda temporada. Porque na primeira temporada também é uma situação de se eles fazem swing, né, que é com o Murilo Benício, né? Esse primeiro episódio dessa primeira temporada, eu sou um pouco fã, aparentemente. Esse primeiro Sabe episódio, onde está, com quem era o ator, lembra de tudo. esse primeiro episódio
eles começam descrevendo o que é normal, o que não é normal, né? Então a primeira cena ela já tá no banheiro, né, de calcinha no banheiro, falando com a câmera, e eles já estão nesse clima meio tipo, dane-se, tô em casa e tô falando com alguém que vai entender o que eu tô falando, né? Eu lembro que a primeira frase da Vanilla ela tem que explicar que ela não é invejosa. Porque ela olhou no dicionário e inveja é quando você não fica feliz com a felicidade dos outros. E ela só quer entender porque que a vida dela continua essa bosta e nananã, e não sei o quê, porque minha prima passou em primeiro lugar na faculdade, e daí? Né? No fulana casou, foi pra Sorbonne, e daí? E ela, tipo, tendo uma síncope de inveja, ela tem que explicar que ela não está sendo invejosa. Mas é normal sentir inveja, né? Chegar nesses lugares obscuros, né, do ser humano, né? E que é totalmente normal. O normal é isso, né? O normal não é o que diz, é tipo, é feio sentir inveja. Sim, mas é humano, né? Eu gosto desse humano, né? Eu acho muito engraçado sobre essa questão da inveja. Tem gente que diz que inveja é você querer o que o outro tem e não querer o igual o que o outro tem. É o que, por exemplo, querer a roupa dela e não alguma coisa igual à roupa dela, né? E já abre com uma frase do Voltaire, né? Não lembro exatamente qual é a frase, mas eu achei muito legal. Tipo, pô, é uma sexta-feira, o negócio passa na sexta-feira, sábado à noite, né? Sexta-feira à noite, tá todo mundo saindo de rolê, os caras colocam, citam Voltaire, sabe? Eu achei bem ousado, um piloto, né? Tipo, achei bem ousado. Suzy, vamos ver os normais? Tem aí? Vamos ver só um pedacinho do trailer, só para dar aquela fissura. Para quem não viu, pode querer ver, né? O que é isso, gente? Essa é a abertura do filme. Peraí. Agora me situei. Troquilhão cantando, será que eu botei a coisa errada? É o momento artesanal do Sem Spoiler. Lino fala, esse programa é todo artesanal. Guto Gontijo riu muito quando o Lino falou, o programa é artesanal. Tá mostrando o começo do filme, também não é o trailer. Não é o trailer. Que é o começo no pier ali. Walter Goldfarb está aqui. Muito louco, sim. Suzy está no momento normal. Por quê? Walter falando. Esse navio é muito louco. Porque não afunda. Porque não afunda. Mas era pra afundar? Um negócio pesado desse, grande pra caramba, cheio de coisa pesada. Se algo que não chega a lugar nenhum, eu acho muito incrível. É muito boa essa abertura, porque não está falando nada, né? Pois é. Adiantar aqui um pouquinho. O senhor de mel tem prioridade no embarque? Tem sim. Bom, então, Sou péssimo de despedida. péssima sou eu. A gente se vê então, hein? Boa lua de mel pra você. Tá, você se cuida, hein? Sabe o que eu acho que rolou? Entrou o filme mesmo, em vez de entrar o trailer. Isso, entrou o filme. A Letícia falou aqui. Olha o mini flashback. A Letícia falou.
Aí ele tá fazendo um bolão pra mulher parar de chorar. Era um bolão. Eu não lembro o que era esse bolão. Mas isso é um puta de um problema. Ai, gente. Aí, vou deixar só esse gostinho para quem não viu os Normais 1, acessar Globoplay, que vale a pena. E vamos seguir o barco. Bom, agora chegou o momento do melhor que a pipoca. Como o nome diz, é a escolha de um filme que é melhor que a pipoca. E a Letícia... O filme não... Esse já rolou, Lina. A melhor que a pipoca eu já falei. Era a série, né? Série fora de série, do maluco. Alessandro Moura, eu queria aproveitar, Lino, só um minutinho, agradecer ao Walter, Norma Lanes, a Didilene, Marcinho Fischer, Carol Carline, Alessandro Moça, Flávio Choquito, a presença. Muito obrigada, queridos. É coisa de pisciano. Por exemplo, eu vou contar para a nossa convidada, para a Letícia, que eu fui escrever o nome Outra dela. pisciana? Que eu coloquei Letícia Bulhões de Carvalho. A Suzy, pelo amor de Deus! De Deus, ela vai achar que eu enlouqueci. Não, mas às vezes é uma premonição, né? Vai saber se eu vou casar com alguém que eu vou colocar esse sobrenome. Não é mesmo? Viu, gente? De Carvalhos aí, homens héteros, cis. É que o Lino é de Copacabana, mora em Copa, e é o nome de uma rua de Copa, né? Era só para dar um alô, Suzy. Essa hora já estou indo dormir. Ah, que pena. Obrigado, amor, pela presença. Bom, agora a gente vai falar sobre uma série, que é a série fora de série, que é o Modern Family, que é uma série que eu adoro, que estreou em 2009, tem 11 temporadas. Nossa, são 250 12, nossa. 12 temporadas, 250 episódios. Não, com 11 mesmo, foram 11 temporadas, você tem razão. 11? Isso, tem razão, é um spin-off que estão querendo fazer, que eu confundi. Tem razão. Caiu tudo aqui, peraí. É porque tô sem meu óculos aqui, então ficou difícil. Isso, 11 temporadas, 250 episódios. Microfone, Lino. E para você que está com preguiça de assistir as 11 temporadas, dá uma olhadinha na quantidade de temporada que tem Grey's Anatomy, né? E Grey's Anatomy ainda não chegou ao fim. Então vá assistir Modern Family. E eu continuo acompanhando. Coragem, né, Letícia? Bom, eu continuo acompanhando, pois é. Modern Family, eu vou dar aqui então um resumo, uma sinopse de Modern Family rapidinho, básica, porque o negócio aqui é sem spoiler. Modern Family mostra a complicada e divertida relação da família Pritchard. O patriarca Jay se casa com uma mulher bem mais jovem colombiana chamada Glória Delgado. Ela se muda para a casa do marido com o filho Manny. Claire é a filha mais velha de Jay, casada com Phil, com quem tem 3 filhos. E Mitchell é o filho de Jay, que tem um companheiro chamado Cameron. Os dois adotam um bebê vietnamita. Junto, eles vão dar boas gargalhadas e superar as diferenças. Ou não. É engraçada, é sensível, é Modern Family. Bom, tem muito roteirista que já passou por Modern Family, não posso dar o nome de todos, que é muito mesmo. Mas é uma criação do Steven Levitan e do Christopher Lloyd. Esse Christopher Lloyd não é o cientista de Volta para o Futuro. Eu cheguei a pensar, mas não é. Os diretores também foram inúmeros diretores, mas eu tenho uma curiosidade aqui, que o Bryan Cranston, do protagonista de Breaking Bad, dirigiu alguns ou um episódio do Modern Family. É mesmo? No elenco estão o Ed O'Neill, a Jessie Tyler Ferguson, a Sofia Vergara, Julie Bowen, Sarah Hyland, Ty Burry, entre outros. Bom, agora para falar melhor sobre Modern Family, a nossa convidada, Letícia Bulhões de Padilha.
Bom, Padilha, não tem nem o D. Letícia Bulhões Padilha. se fosse seguir realmente como foram meus antepassados, deveria ser Debulhões Padilha, né? Então, tipo, o D acabou Ah, caindo ao longo do processo. olha. Ou seja, não sou de ninguém. Não sou de ninguém. Falando então sobre Modern Family, primeira coisa que eu acho interessante é esse formato do documentário, esse formato, eu fui descobrir mesmo quando eu fui trabalhar escrevendo Alto Posto, que é uma série do Comedy Central, que está gravando a segunda temporada agora, e aí eu fui buscar referências, né, desse formato e descobri o The Office, que é um dos grandes amores da minha vida. Fui atrás de referências e acabei caindo no Modern Family. E eu acho legal isso de vamos documentar uma família. E nesse ponto eu acho que conversa com os normais, porque eles querem mostrar algo para o público que depois a gente vê que não era bem aquilo, né? Não foi bem assim, aquilo você quer mostrar o seu melhor lado, né? E eu acho muito interessante quando é a parte principalmente o Mitchell, né? Mitchell and I, tipo, ele sempre dá um jeito de mostrar que olha como somos ótimos, né? E aí mostra eles passando por alguma situação completamente adversa. Então, esse que eu acho que é o primeiro ponto que mais me chama atenção, assim. Outra coisa que eu acho interessante é como que o piloto da série mostra como se fossem três histórias completamente diferentes. Se vocês lembram do primeiro episódio, ele começa mostrando os três de forma completamente isolada. Você não imagina que eles têm uma conexão. E no final, na última cena, você descobre que todos eles são parte da mesma família. Então você tem um episódio inteiro descobrindo como funciona essa dinâmica Mitchell e Cameron, essa dinâmica da Claire com o Phil e os filhos, né? Ela sendo mais rígida, ele sendo um paizão mais amoroso. Eles começam trazendo a Lily, né, do Vietnã para os Estados Unidos, né? Começa no voo deles do Vietnã para os Estados Unidos. E a dinâmica da Glória com o Jay e o menininho, né, o Manny, o Jay ele tem uma coisa eu sou um boomer, né, eu sou um cara mais velho que tenho princípios, tenho valores de como um cara deve ser, como um homem deve ser, né, aquelas coisas retrógradas, né, e o filho da Glória é completamente sensível, o menino é fofo, o menino gosta de poesia, o menino não sabe jogar futebol, o menino não sabe, não gosta de esporte, né? E ele fica puto que o menino não né? Esse menino deveria, né? Do que deveria ser, assim, né? E aí você entende o quanto ao longo da série você vai percebendo quer dizer, eu não acho que se você assiste salteado, né, se você não assiste na sequência como eu fiz, é mais difícil de pegar essa essência, né? Mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte: quem sequelou os filhos foi o Jay. Se a Claire é do jeito que ela é, porque ela foi criada pelo Jay. Se o Mitchell virou um poço de insegurança, é porque ele foi criado por esse cara. E eles foram buscar em companheiros totalmente opostos um contraponto. E fica, no final das contas, todo mundo... É como se... Fala assim, essa série não tem um personagem principal. Tem, pra mim é o Jay. Pra mim é tudo em torno dele. Né? E a única que consegue dizer não pra ele é a Glória. O resto fica todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, me aprove. Né? Todo mundo quer a aprovação do cara, né? Ele se coloca de um jeito como o patriarca, que precisa aprovar as coisas, e vai a Glória e daí, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E ele foi buscar isso nela, porque ela é a única que peita ele. Né? Ela é a única que leva ele para um lugar completamente fora da zona de conforto, assim.
Então, eu acho interessante como vai mostrando ele tendo que lidar com genros, né, totalmente sensíveis, e ele tendo uma oportunidade de ser pai, né, do Manny, ele está tendo a oportunidade de ser uma cara melhor. Essa oportunidade de ser um cara melhor, né, tendo que lidar com um menino tão diferente dele, um menino latino, um menino, né, e eu acho que tem uma coisa muito engraçada disso, que o pai do Manny é um cara que ele é um bosta como pai. Mas ele faz um tipão, é um cara todo bonitão, é um cara todo atlético, todo. Então toda vez que ele aparece, o Jay fica inseguro. Né? Porque não, ele é um cara, ele é muito bonito, ele é todo atlético, ele é todo isso, ele é todo aquilo, né? E mas não, no final das contas, o que a Glória buscava num cara era a estabilidade, era o que o Jay tem para oferecer, né? Então eu acho que é interessante também como esses opostos eles se complementam, né? Como um vai aprendendo com o outro, né? Dentro das suas polaridades e é uma delícia acompanhar as crianças crescendo, né? Sim, isso é. É Isso uma que o Lino delícia. falou, né, Lino? Vai vendo o elenco crescendo, crescendo, crescendo. Vai vendo o elenco crescendo. No caso da Lily, né? Foram duas personagens, foram duas atrizes antes, né? Ela pequenininha, ela bem bebê, depois ela começando a andar, depois é a que ficou até o final. Assim, você vê ela espichando, ela fica gigante de alta, né? E já vai mostrando uma personalidade dela mais que não é submissa, né? Ela fala umas coisas meio maldosas, ela fala umas coisas desde pequena, né? E essa personalidade dela vai sendo construída como que ela também foi aprendendo a se defender do mundo, a se defender das coisas, ela sendo pré-adolescente, ela ficando com vergonha das coisas, né? E a forma como cada um dos pais lida, né, com essa fase, né, também é bem interessante, né? Eu acho que mostra de uma forma muito bonita que como uma família, os problemas de uma família e como uma família meio que acaba fazendo. Como é que eu explico isso? Mesmo que eles não estejam ali fisicamente, eles estão ali de alguma forma, né? Mesmo que não esteja viajando junto, mesmo que a viagem seja ruim, mesmo que o almoço dê tudo errado, mesmo que a foto perfeita de família não saia perfeita, essa imperfeição que eu acho bacana, assim, né? E mostrar o esforço de lidar com as diferenças, né? O esforço de lidar com personalidades diferentes, né? E a forma como o Jay vai amolecendo, né? E ele, conforme vai ficando mais velho, ele vai ficando mais ranzinza e ao mesmo tempo mais vulnerável. Então é um personagem que você, conforme vai passando as temporadas, é o personagem que você mais, assim, pelo menos para mim, assim, por ficando cada vez mais apaixonada, né? Nessas, nessas camadas desse personagem, né? Eu acho que uma das cenas que eu mais quase morri do coração, de tanto que eu ri, ele, nas últimas temporadas, ele tendo que lidar com Zoom, né? Uma reunião com Zoom, e ele botou sem querer uma cara de cachorrinho nele. E ele não conseguia tirar. E ele puto na reunião, querendo, tipo, ninguém conseguia levar ele a sério, porque ele tava com um cachorrinho na cara. E ele não conseguia tirar o cachorrinho, assim. Então isso Ô, foi. Lino, Isso qual é uma é o coisa seu que eu personagem favorito dessa série, Lino? Ela já falou dela. Eu amo Sofia Vergara, cara. Eu acho que Ah, é? um grande destaque, justamente por ser essa mulher forte, entendeu? Que dobra o Jay e que, ao mesmo tempo, é uma mãe super carinhosa, né? Corujona, que entende o filho, né? O Manny, e dá carinho, né?
Quer dizer, eu gosto muito do Ela personagem. beira a ilegalidade, o que ela pode fazer para proteger esse moleque. Isso é muito engraçado. É muito bom, é muito bom. E tem aquela coisa de tudo é preconceito, né? Contra os colombianos também. Ela sempre Tudo é fala, preconceito contra os... Ela trata tem o uma colombiano. ela tem uma frase que ela fala pro Jay, que é muito boa, que é ele se vê no meio de um monte de latino e ela fala: "Você tá vendo? Se você soubesse o quanto eu sou inteligente pensando em espanhol, entendeu? Essa é a tua oportunidade de se sentir burro, porque eu sou muito inteligente em espanhol." Né? A dificuldade que é para você o tempo todo tentar se expressar no idioma que não é o teu e você aprendeu a sentir coisas numa outra cultura, né? Eu acho que é muito louco quando ela coloca isso. Você falou também que mesmo na diversidade, né, eles encontram sempre um final carinhoso, terno. Tem o episódio do Dia das Mães também, que eles planejam um passeio, aí se perdem, tudo dá errado, mas no final vence justamente o carinho, né? O carinho que existe entre eles, apesar de toda a diversidade. Eu acho que isso é muito legal na série, né? Você se emociona, assim, porque é muito família, né? E Família mesmo a questão da diversidade que você colocou, no começo, eu sinto que nas primeiras temporadas havia uma dificuldade, uma linha tênue entre, putz, vou lidar com a diversidade, mas eu estou fazendo uma piada ofensiva para essa diversidade. Eu sentia que no começo tinha umas coisas meio, putz, estamos tentando achar a mão. E com o tempo, se você for ver, se você for abrir o IMDb deles, a diversidade começou a acontecer na sala de roteiro. Né? E a partir daí você vê que a Glória, ela vai cada vez mais se empoderando, ela vai cada vez mais, não, esse tipo de piada eu não vou aceitar. Esse tipo de comentário eu não vou aceitar. Sabe? Então eu acho muito, é bem o que o Pedro tá falando, o Pedro Assunção é ótimo, roteirista também de comédia, estreante. É bem o que ele tá falando, né? Um tom perfeito de comédia emocional. Comédia emocional, isso aí. Porque Bem-vindo, Pedrinho. Porque tem piadas que pegam pesado, assim, né? Tem piadas que pegam pesado e ao mesmo tempo tem situações que quando você vê, você tá chorando. Você fala, pelo amor de Deus, sabe? Verdade. E você falou, a Letícia também falou do personagem do Jay, né? Que ele vai se humanizando, né? Se tornando mais sensível e tal. E eu gosto muito desse tipo de personagem. Por exemplo, Sheldon Cooper, do Big Bang Theory. Né? No início ele parece um robô, né? Um cara totalmente sem emoção. E no final da temporada ele te faz chorar, né? Você, né? Eu achei que a frase... A gente está falando de Modern Family, mas falando de Big Bang Theory. Eu achei que... Puta, o que faz um negócio de comédia, né, perdurar, né? Ele não pode melhorar facilmente, né? Você quer ver as pessoas errando nas mesmas coisas de formas diferentes, né? Então a mudança, a transformação, ela tem que ser bem lenta mesmo, né? E no final do The Big Bang Theory, o Sheldon fala, eu queria muito dizer para os meus amigos que, da minha forma, eu amo eles. Eu amo meus amigos. Mas da minha forma. Tipo, foi o máximo que ele conseguiu expressar. Tipo, olha, eu não vou melhorar muito mais do que isso. Mas eu acho importante dizer para vocês que, da minha forma, eu amo todos vocês. Isso eu achei excelente ele dizer isso no final. Eu achei muito coerente com o personagem. Eu achei muito coerente com a forma que ele foi aprendendo a expressar os sentimentos, né? E o Jay, ele tem esse lugar que ele fica puto porque ele chora. Ele fica mal. Ele tem um tanto de bebida, um tanto que ele se permite beber, porque dali pra frente eu posso ter... Alguém pode falar de alguma coisa muito emotiva para mim, eu posso não saber lidar, e eu posso... E aí teve até um episódio, se eu não me engano, a Glória vai fazendo por onde ele beber mais, para ele ficar mais emotivo, para ele ficar, né?
E aí ele acaba ficando emotivo demais, elas brincam, nossa, a gente quebrou o Jay, né? Tipo, a gente quebrou o Jay, porque ele tá muito emotivo, ele tá muito, né? E eu acho muito interessante como se complementam os personagens, né? O timing de piada, por exemplo, lembrando do primeiro episódio, ele acaba de falar, o Mitchell, eles vão apresentar, estão discutindo se eles vão apresentar a Lily pro Jay ou não, porque ele é muito, né, crítico, ele pode falar coisas que iam magoar, tal, ele todo preocupado, e me aparece o Cameron mostrando ela como se fosse o Rei Leão, né, como se fosse o macaco mostrando o Simba, né, e tocando uma música, tocando o ciclo sem fim, mostrando a menina, eles tinham acabado de combinar, vamos fazer uma coisa discreta, corta para, ele mostrando ela super, né, como é diferente, né, a forma de lidar com sentimentos e com os afetos e tudo isso, e você vai percebendo isso ao longo das temporadas. Quem sequelou essas crianças foi o Jay. Quem deixou a Claire competitiva, né, aquela pessoa que sempre tem um ponto a provar e ela sempre tem que, né, quem fez isso? Por quê? Porque ela queria a aprovação do pai. Ela queria que o pai levasse ela a sério. Ela queria que... Tem um episódio que é muito bom, que eles... Que todo mundo descobre que no final das contas o Jay ajudou eles financeiramente com uma puta de uma grana. E eles querem, de certa forma, pagar pro Jay essa grana, devolver essa grana. E fica todo mundo se sentindo meio refém dele, como se assim, não conquistei as coisas sozinho. Eu conquistei porque foi o Jay que deu o dinheiro. E eles ficam se sentindo reféns desse cara. Tanto que, assim, o maior desespero meu, a maior agonia minha era pensar, mano, se a série acabar, vão querer matar o Jay. Era uma... Pra mim, narrativamente falando, era isso. Quando que a série acaba? Quando eles aprendem a se desvencilhar desse cara. E não precisar mais da aprovação dele. Eu tinha uma agonia muito grande, ia passando as temporadas e falando, ai, meu Deus. Ele vai morrer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque volta e meia aparecia um velório, né, que é parte da família, né, você tem que lidar com essas situações, com essas perdas, com essas, né, Mas ele tá vivo, esse personagem está vivo, né? Não morreu, sem não. spoiler, né? Tá vivo ou não tá? É sem spoiler, Suzy, sem spoiler. Agora eu fiquei com você, não vamos ver 11 temporadas para descobrir essa merda, se esse homem tá vivo. Vale muito a pena assistir. Agora, se você quiser pular tudo e ver direto o último episódio, ele é muito espelhado com o primeiro. Uhum. Ele é muito espelhado com o primeiro. E isso é de chorar também. É de chorar também. Com a forma como se espelha, né, o primeiro episódio e ao longo de 11 temporadas, o que aconteceu com esses personagens, né? É bem emocionante, assim. Eu acho que nesse ponto, fazer um último episódio de uma série de comédia ser emocional, né, dentro das próprias... Dentro da própria dinâmica de cada personagem, igual é o último episódio do The Office, que mostra o ponto de vista de cada um a respeito de como eles vivenciaram também esse documentário, né, que é feito daquela empresa de papel no período em que ninguém mais quer usar papel, né? Uma empresa tão comum, uma empresa tão sem graça, né? E a visão que cada um tem sobre o que se aprendeu ao longo desse período todo, que também é uma série gigantesca, né? Eu acho muito, muito, muito da hora isso de você conseguir tirar o emocional do personagem cômico, que é flat, né? Que é cômico, e você consegue tirar um emocional dele dentro da própria lógica dele.
dentro do que ele tem para dar. Ele não dá nem mais nem menos. Isso eu acho incrível, assim. Quando eu crescer, eu quero muito saber fazer isso. Ah, você é a maior fera. Você é Não. feríssima. Escreve pra caceta. Guto Gontijo que falou, chama Letícia. Chama Letícia. Mas eu não conheço ela, não, mas eu conheço, pode chamar. E assim que eu conheci a Letícia, muito bem recomendada por Guto Gontijo. O Guto tem uma fé, né? Não, mas eu conheço. Ele é seu fã total, ele me fala isso. Eu também sou muito fã dele. É muito querido. Bom, Vem cá, já estamos em 1 hora de programa, hein? Já deu 59 minutos. Vamos começar o quiz? Não, só para falar, quem quiser assistir, Modern por Family, favor, Lino. todos os episódios estão no Star Plus. Star Plus. Meu chefe. 11 temporadas. Quantos episódios tem cada temporada? Uns 20 e poucos. Por aí. 20. Mas 20 e poucos, né? Porque era uma lógica de TV, né? De grade de TV. 52 episódios dá 1 por semana. 26 dá 6 meses. 13 dá 1/3, né? 1/4 do ano. Uhum. Era essa mesma lógica, então isso meio que foi mantido. E ainda vai ter mais temporada? 12ª, Letícia? Então, e até um spin-off do Cameron e do Mitchell numa situação muito específica que é sem spoiler, então não posso contar. Mas como diz a nossa musa Isabela Boscov, é impossível falar de cinema sem dar um spoilerzinho. Então você pode dar aí um de leve. Eles resolvem se mudar para onde a família do Cameron cresceu, em Missouri, se eu não me engano. E aí, como é que seria a vida deles no campo, né? Como é que seria a vida deles nessa mudança, né? Mas eu acho que essa 11ª temporada, a última, tem 17 episódios, ela tem menos do que a as última ficou outras. com menos, olha. Que doideira, né? Bom, Tem a ver maneiro. com os contratos milionários, né? Tipo, começa a pagar por episódio. Vamos lá. Eu não sei se eu passo trailer ou se a gente já vai direto pro quiz. Fala aí, Lino, vai direto. Vamos direto. Quem quiser. Vamos direto, então. Star Plus, entendeu? Tá lá as 11 temporadas, vale a pena. Não só a Letícia, como eu, assino embaixo, e como Isabela Boscov também. Na crítica Isabela adora essa série. A minha musa Isabela Boscov, minha diva do cinema. Não tem um episódio que é meia boca. Vários são excelentes e alguns são excepcionais. Nada. Ela falou, Não fazia Ela falou? tempo que eu não ria de chorar, assim. Fazia tempo que eu não ria de chorar. Foi. É mesmo. Gente, tô ficando curiosa. Vamos ver 11 temporadas dessa série. Eu já vi tudo. Vamos lá, Suzana. Então vamos lá. Quem quiser assistir está no Star Plus, não é isso? Isso. Então vamos lá. Agora, Lino, fala aí o momento que a gente vai fazer agora. Bom, agora... não é com você, não? Não, só estou falando para você anunciar o próximo momento. O troféu King Kong, não é? Troféu King Kong, isso aí. Agora a gente vai fazer perguntinhas para a nossa convidada, para a gente conhecer um pouco. Você vai vendo o crescimento do elenco, disse o Pedro. João Carnicel entrou, o Pedro falou que ama essa série. Deixa eu ver quem mais falou o que aqui. Zero, querido. O Choquito falou que ama Big Bang, a outra série. Também amo. Então vamos seguir. Então vamos começar perguntando para a Letícia o seguinte: qual foi o troféu King Kong que você recebeu durante a sua carreira? Isto é, aquele mico na profissão que ninguém, ou quase ninguém, ficou sabendo. Para que acontecimento você daria o troféu King Kong? Bom, estava eu num evento da indústria audiovisual brasileira, né? E fui fazer um xixizinho. Quando saí para lavar a mão, a Laís Bodansky estava lavando a mão ao meu lado. Eu fiquei tão em choque de ter essa mulher do meu lado que eu chamei ela de Laís Bolognese.
Eu fiquei tão em choque de ter essa mulher do meu lado que eu chamei ela de Laís Bolognese. E ela falou o quê? Ela riu. Bolognese é o Luiz, né? Sim, claro, eu fui uma anta. Sim, óbvio. E aí, qual que é o ponto positivo? Teve um evento esses tempos atrás e eu fiquei, né, bastante alcoolizada. E ela estava numa rodinha ali perto com uns amigos. Eu falei, Laís, eu preciso muito me reparar contigo de um negócio que eu fiz no começo da minha carreira. E ela não lembrava disso, mas tá tudo certo, porque, né, tipo, a gente se abraçou e ficou tudo bem, ficou tudo ótimo. Mas eu fiquei assim, entrando, saindo, minha carreira acontecendo. E eu chamei a Laís Bodansky de Laís Bolognese. Assim, ficava uma coisa voltando na minha cabeça, sabe? Tipo, preciso fechar essa conta em algum momento. E fechei recentemente. Adorei o seu troféu King Kong. Achei maravilhoso. Vai lá, Lino. Ainda nessa vibe de saia justa, eu quero saber de você, assim, um trabalho... Microfone, Lino. Microfone, para falar mais alto. Um trabalho que você tenha feito, que se você fosse fazer um currículo resumido, esse trabalho seria o primeiro a dançar. Letícia Bulhões Padilha. O passado te condena? Aquilo que eu fiz na carreira e não foi bacana. Então, nessa pergunta, eu entendi ao longo da minha carreira no audiovisual não só como roteirista, né? E eu entendi não algo que eu tinha escrito necessariamente falando, Isso. né? Eu não me senti confortável de falar de algum projeto que eu tenha trabalhado, que eu tenha escrito, que eu teria tirado isso da minha carreira, porque eu acho que tudo isso, de certa forma, construiu para minha carreira. E como meu currículo, ele é só você dar um Google, eu ia expor muita gente. Mas falando sobre o meu passado me condenar de coisas que eu fiz na carreira que não foi bacana e que eu não gostaria de repetir, quando eu trabalhava fixa para uma produtora, eu estava selecionando currículo de roteirista e eu comecei a exigir dessas pessoas estreantes competências que eu mesma não tinha quando eu comecei. E eu percebi que eu estava fazendo isso e falei, nossa, eu estou sendo escrota. Né? Porque quando eu comecei, eu não tinha essa visão. Isso eu aprendi com o tempo. Eu não tinha esse olhar, eu aprendi com o tempo. E aí é uma coisa que volta e meia eu penso e falo, caramba, né? Pô, não foi legal isso que eu fiz. Eu posso ter perdido a oportunidade de conhecer pessoas ótimas, porque eu comecei a exigir das pessoas competências que nem eu mesma tinha. E é uma coisa que você vê muito no mercado acontecer, né? Você aplica para vagas e as pessoas que estão te avaliando são pessoas que elas, quando começaram, não tinham a competência que ela está exigindo de você, e foram coisas que ela foi ganhando ao longo do caminho, assim. Então é uma coisa que eu me sinto... O meu passado me condena nesse sentido. Entendi, maneiro. Muito bom. Agora vem cá, Letícia, qual foi o seu momento não tô podendo, ou melhor dizendo, qual foi o seu Rivotril cinematográfico, aquele filme que você dormiu legal, apagou ou abandonou a sala de cinema? Para quem vai o Rivotril cinematográfico? Então, é aquilo, né? Vamos trabalhar com cinema, vamos assistir os nomes grandes do cinema, vamos ter assunto com a galera no bar. Cara, eu não suportei Kubrick. Não suportei assistir 2001, Odisseia no Espaço. Eu dormi lindamente, não entendi nada, precisei pesquisar na internet para entender o que o filme queria dizer, porque eu não queria pagar de burra com as pessoas, eu queria mostrar que eu também era cult, que eu também entendia, que eu também sabia. Então, assim, em 2001, Odisseia no Espaço, eu dormi gostoso, assim, e falei, putz, talvez eu não sirva para ser cult, né? Mas, assim, sei do que se trata, assisti, mas não é um tipo de filme que me pega, assim. Mas você gosta de outros Kubricks, não gostam? Ou não? Então,
Eu Eu entendo sou a importância. apaixonada por Kubrick. Eu entendo a importância. Aí a Adriana falou que também não gostou e saiu no meio. Aí, minha amiga Adriana Avelino. Não gostou também e saiu no meio. Como a Eu Letícia, entendo a muita gente também. importância. Para mim, eu acho muito pesada a forma como ele lida com as coisas e eu sou uma pessoa muito sensível para esse tipo de... Pisciana, né? Pisciana. Lino também. E eu também, meu amor, tenho Lua e Saturno em peixes. Então também tem uma pegada pisciana. Mas eu Sim, adoro o Kubrick. entendo os simbolismos, entendo a importância, entendo a Vila, Laranja Mecânica. A Adriana está dizendo que adora outros. Eu acho que o pior filme do Kubrick, para mim, é o 2001, Odisseia no Espaço. Para mim. Ai, gente, pelo De amor toda de a Deus. obra do cara. E todos os outros eu sou apaixonada. Mas para mim, eu acho que a forma como ele lida com os temas, a mesma coisa, vamos supor, o Almodóvar, ele é ótimo. Mas eu acho que a forma como ele lida com os temas é tão denso. É uma tão pegada profundo. pesadelo, né? Uma pegada pesadelo. Você não consegue sair. Pra mim, assim, eu me sinto muito mal. Eu me sinto, assim, tipo, o cinema é para se causar vários sentimentos. Esse é um sentimento que eu não gostaria de repetir. Mas entendo Entendi. Eu já importância. adoro Almodóvar. Esse sim, eu gosto de todos os filmes, sem exceção. É meio nesse Já lugar faz a pra minha mim. cabeça, eu já gosto. Agora, Letícia, Vamos seguir, vai lá, Lino. Você assistiu um filme, você amou o filme, que filme maravilhoso, incrível, mas você sabe que nem todo mundo vai gostar desse filme. É o que a Isabela chama que é um filme cada um por si, né? O que você recomenda, mas com medo? Tá. Olga. Eu recomendo com medo porque eu terminei esse filme sem esperança do futuro. Sem esperança da vida, sem esperança. Eu terminei esse filme assim. Eu acho complicado quando você tem esse tipo de sentimento, porque eu gosto quando, ainda que o filme não traga alguma esperança, ainda que ele não tenha um final feliz, ele traz algum tipo de esperança. E, pô, o nazismo tá aí, né? Sei. Tá aí. Tá aí. Bombando, né? Tipo, 2022 a gente tem que explicar coisas básicas. Então, é um filme que, assim, ele é importante do ponto de vista de que tem que ser lembrado, mas veja bem da cabeça, assim, não veja, tipo, pandemia, vou assistir. Uma coisa que eu fiz que foi péssimo para mim também, que eu recomendaria, mas com medo, né, tipo, veja se você estiver muito bem da cabeça, é uma animação da Netflix chamada BoJack Horseman. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Eu não conheço. Também não. Por ser uma animação, né, é um cavalo antropomórfico, né, que ele participou de uma série de comédia, um sitcom de comédia nos anos 90, e agora ele meio que está no ostracismo, vivendo do dinheiro que essa série deu, e vai mostrando como Hollywood foi sequelando a cabeça dele. É uma comédia? No primeiro momento é. Só que a coisa vai ficando cada vez mais densa, e você quer ver como acaba. O último episódio do BoJack Horseman estava no meio da pandemia, eu terminei ele 3 da manhã, era 8 da manhã, eu não tinha pregado o olho. Olhando pro nada, assim, tipo, nada faz sentido. Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Então, essas séries, assim, que geram esse tipo de questionamento do que você tá fazendo da sua vida, esse tipo de coisa, recomendo, acho importante, mas, assim, faça isso no momento em que você estiver medicado, assim, sabe? Arrasou. Que resposta maravilhosa, eu recomendo mais com medo, amei. Então vamos seguir. Agora vamos para o nosso momento The Oscar Goes to. Vamos saber para quem a nossa roteirista gata convidada dessa noite, Letícia Bulhões Obrigada pelo gato. Padilha, Lino Padilha. Para quem que ela daria o Oscar? Essa parte agora do programa
A gente sabe que é difícil dizer mas a brincadeira é tentar dizer o the best, né? Porque o Oscar vai para um ator, para um diretor, vai para um roteirista. Então, para quem, Letícia, você daria o Oscar de o melhor beijo do cinema? Vai para quem? Então, eu coloquei série no meio também, tá? Pode ser, sim, Pra sim. mim, eu fui entre cinema e série, o que me destacou, assim, pra mim, o melhor beijo é a Mrs. Maisel com Lenny Bruce, na 4ª temporada do Marvelous Mrs. Maisel. Na 4ª temporada. Que eles vão trabalhando essa tensão entre eles ao longo da série inteira, né? Eles vão se pegar, não vão se pegar. E quando isso acontece, assim... Deve ser um beijo fantástico esse, né? Isso foi engraçado, porque eu tava com um roupão que ele tem um capuz. E conforme ele ia se aproximando dela, eu ia indo pra trás, assim, a minha cabeça foi entrando no capuz. Eu falei, meu Deus, que nervoso, porque não é nem o beijo em si por ele ser, nossa, cinematográfico, é a tensão até acontecer. Foi tão bem construído, aqueles segundos antes de acontecer, que você fala, minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo aqui? Que maravilha. Né? E o momento que eles ficam sozinhos, assim, que você sabe que alguma coisa vai rolar, né? Ele vira pra ela e só olha com aquela cara de cretino e fala, eu não planejei isso. Aí você fala, que cretino, que desgraçado. Sabe? Então, essa tensão antes de acontecer, pra mim, foi um negócio que eu quase morri do coração junto. Que maravilha. Deu vontade de ver a cena. Vai, Lino. Melhor vilão e melhor vilã. O Coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Do Heath Ledger. E a Bellatrix Lestrange, do Harry Potter. Que é feita pela Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter. Maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. É uma vilã que você acaba ficando meio chateada porque ela morre, assim, tipo... Que pena que ela morreu, que pena que ela morreu. Que pena que ela morreu desgraçada! Que pena que ela morreu desgraçada! Tem sentimentos mistos, assim. Agora a gente vai passar para aquele momento Mela Calcinha. Para quem você daria o Oscar da melhor cena de sexo do cinema? Cinema, série, né? Porque para mim você foi quiser, novela, desenho animado, o que você quiser. Tem a série da Netflix que é Bridgerton. Que é da Shonda Rhimes. E tem a coisa que tem um duque no condado ali, e as moças, né? E quando a mocinha se casa com o duque e eles têm uma lua de mel, pela casa inteira, que é gigante a casa. E a forma como foram exploradas as várias possibilidades né? Achei interessante, Não queria ter visto solteira, mas achei interessante. Maravilha. Agora vai lá, Linão. Um momento que eu adoro. É tão ruim que é bom, Letícia. Agora eu vou ser afetiva, hein? Pra mim é tão ruim que é bom os filmes dos Trapalhões dos anos 80 e 90. É verdade, você tem razão, é tão ruim que é bom. E eu vou falar o meu favorito. O meu favorito é o Rei e os Trapalhões. O Rei e os Trapalhões. Pra mim é o Mágico de Oz. Tem o do Mágico de Oz. E tem um que ele fez com a Xuxa, que é tão ruim, que é maravilhoso. Né? Que o Didi pega a Xuxa, né? Tipo, que mundo, né? Que rola isso, né? Então, pra mim, eu acho que eu daria um troféu a mais pra esse tão ruim que é bom, pra mim, é o Chapolin Colorado. Sem dúvida. Tão ruim que é maravilhoso, né? O roteiro é muito bom tendo em vista os recursos que tinha, é muito bom isso. É tão ruim que é engraçado você ver o isopor voando, tipo, é parte da estética, isso é muito bom. Como é o Chaves, né? E foi um sucesso mundial, né? Pra você ver, né? Sim.
povo Então, para mim, gosta. entra, né, no... Eu acho que Perfeito. deixa eu ver se eu Perfeito. colocaria mais algum aqui, mas eu acho que tem umas coisas do Mazzaropi também que entram Ah, nesse... Mazzaropi, Mazzaropi. Também. Acho que dá para entuchar aí também. Dá. Tranquilo. Né, Lino? Isso. Agora, minha querida, você que é uma grande escritora, roteirista, aquele filme ou aquela obra que você acabou de assistir e pensou assim: meu Deus, eu queria ter escrito isso. Para O quem vai esse último troféu? episódio do The Office. Ah, é? O último episódio do The Office. Você Quando queria ter terminou, escrito? Ah, eu queria tanto que quando, você tivesse escrito também. quando terminou, eu olhei e falei, meu Deus, é um grau de sensibilidade que você chora e ri ao mesmo tempo, porque é engraçado e é tão sensível como, como aquela convivência transformou emocionalmente aqueles personagens, que você fica meio. Eu falei, nossa, eu acho que esse é um grau de comédia que eu quero saber fazer, assim. Eu terminei E falando, você nossa, tá... eu queria muito ter feito. Agora, Letícia, Maravilha. uma série retrô do coração, lá do passado. Série retrô do coração. Bom, falei bastante dos normais hoje, né? É. The Office já falei bastante também. Acho que é importante ser citado Friends, porque sim. Friends. Claudinha Friends, Megre, meu amor. Bem-vinda, linda. Eu Friends, gosto, né? Rita. Tá. Então vem cá, e agora eu vou te perguntar. Não, é melhor desenho animado. Qual é o desenho animado que até hoje você acha ser o the best? então, como série, eu gosto muito de animação que fala com pré-adolescente, né? Que mostra esse período da descoberta, né? Da personalidade, né? Até citando o brasileiro, né? O irmão do Jorel, que é muito bom o fato de que o moleque não tem nome. Ele é o irmão do Jorel, né? Tipo, o irmão dele é tão incrível, é tão maravilhoso, e ele tá tão tentando descobrir a personalidade dele que ele não fala o nome do moleque a série inteira. O moleque é o irmão do Jorel. Que E doideira. uma série nesse caminho, né? Chama O Incrível Mundo de Gumball, que é uma série que também fala com o público de pré-adolescência, né? Tem essa coisa da descoberta dos afetos, a coisa de... Tem uma coisa do personagem principal, que é o Gumball, que ele é muito cheio da razão, e o episódio, na verdade, é você ver o Gumball se ferrando por ele achar que ele é o dono da razão. E é como todo pré-adolescente, né? Tipo, você acha que tá certo, e vão acontecendo situações que vão mostrando para você que você não é tudo isso, né? E isso é muito interessante. Então, enquanto série, para mim, O Incrível Mundo de Gumball é uma série que eu assisto sempre que eu tô precisando dar uma risada à toa, dar uma risada, né? E recentemente eu assisti um filme da Pixar, que é o Viva, A Vida é uma Festa, né? Que é o Coco, que fala do Dia de los Muertos. Meu Deus do céu, é por isso que esse filme ganhou tanta coisa, porque ele é tão Ai, sim. sensível, É lindo, é ele lindo. é tão... Eu achei que... Eu até fiz questão de ver todo o letreiro, né, do filme, para ver quantos latinos participaram, né, da Paulinho execução. Guitarra, seja bem-vindo, grande guitarrista chegando. Paulinho Guitarra. E aí eu fiz questão de ver os letreiros para ver quantos latinos tinham participado, né? Eu vi muito mais latinos na animação, né? Que é muito comum países como o Brasil e outros países da América Latina prestarem serviço para a Disney e para outros estúdios, né? Fazendo animação à distância, né? Trabalhando por nuvem, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, eu vi muito nome latino mais no animar, mas no roteiro mesmo tem um latino, e os outros que não são latinos, eles foram para o México, viver um tempo lá, conhecer o Dia de los Muertos,
eu achei interessante o cuidado com, não, vamos falar da cultura dos caras, mas vamos falar com respeito, né? Vamos fazer direito. Com muito Eu acho, respeito, aliás, né? eu Fizeram acho muito, que muito isso legal. eu acho que fez toda a diferença tanto na história a ser contada que, assim, né? Ela respeita bem uma formulinha Disney Pixar, ela respeita bem essa formulinha, mas ela subverte dentro da própria formulinha. Eu achei bem interessante, assim. E, puta, terminou o filme, nossa, né? É muito emocionante, é muito comovente, né? Muito. Lidar com vida e morte é um negócio que chega num lugar muito sensível das pessoas. Agora, uma frase marcante, Letícia. Pode ser de cinema, série, desenho animado, até novela. Bom, Fleabag, né? Eu vou citar uma frase que eu deixei anotado para mim até, porque eu acho que é importante a gente levar isso em consideração sempre que a gente tiver que lidar com os erros das pessoas, né? Pessoas cometem erros, é por isso que tem borracha no lápis. Ela é simples e Ela é simples, mas ela é certeira. ela é simples, mas Ela ela é vai no certeira. ponto. Ela vai no ponto, porque é importante a gente levar em consideração que vão errar com a gente vai errar com as A pessoas. gente vai errar também, vão errar com a gente. Saber lidar com os nossos erros frente aos outros, reconhecer os nossos erros ou lidar com as culpas dos erros, né? E saber lidar com o coleguinha também, porque o coleguinha vai errar também e vai não reconhecer, eu acho que é importante ter isso sempre em mente, né? Pessoas vão errar, a gente vai errar, vão errar com a gente, e a gente tem que saber lidar com isso. Isso aí. Falou bonito mais uma vez. Letícia, uma cena específica, inesquecível para você. Tá em que obra? Tá no Truman Show da vida, o momento que o Jim Carrey descobre que ele tá no reality show e que ele descobre que ele tá no estúdio. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o Jim Carrey, ele tem essa coisa do cômico e do drama ao mesmo tempo, que você fica com uma dó. Uma pena, né? Dá uma dó danada. É verdade. Ele olha com uma cara tão inocente, sabe? Que você fala, meu Deus, que dó, né? Então, é uma cena que eu tenho sempre ele tocando o céu azul, assim, e aí é um estúdio. É muito maravilhoso. Você vê humoristas, ou comediantes, né? Fazendo drama, porque eles têm uma dimensão, uma capacidade. Ele mostra isso no Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças também. Sim. De maneira, né, magistral. Sim. É incrível. É bem sensível. Agora, o seu cineasta favorito, Letícia? Essa eu sei que é difícil. Mas tem que ter um, né? Qual é? Ana Mulaert. É uma mulher e é do Brasil. Sei quem é. Sim, sim. Com certeza. Que Horas Ela Volta, para mim, foi um filme que me fez repensar muito da forma como as coisas acontecem no Brasil e da forma como a gente é visto e da forma como a gente enxerga os outros. Eu venho de um lugar, tipo assim, eu já trabalhei... Hoje eu trabalho com pessoas, né, na minha área, as quais eu já fui recepcionista numa escola de inglês de elite, que as pessoas com quem eu trabalho hoje estudaram na escola. Eu fui recepcionista. Tipo, eu já fui invisível a essas pessoas, sabe? A minha mãe trabalhava para um escritório de advocacia onde com família quatrocentona, paulista, que eu me sentia vista como a filha da empregada. Eu ganhava brinquedo quebrado, roupa usada, eu ganhava coisas de segunda mão, né? Porque era enxergado assim, né?
E ao mesmo tempo a minha mãe tinha uma moça que cuidava de mim para minha mãe trabalhar nesse lugar, então eu tinha uma empregada e ao mesmo tempo eu era vista como a filha da empregada no lugar onde minha mãe trabalhava. Então quando eu assisti o Que Horas Ela Volta, nossa, o Lé com o Cré aqui, os Divertidamente se pegaram tudo no soco, né? Porque eu, né, são várias camadas, são vários lugares, e a forma sensível como ela demorou 20 anos para amadurecer esse filme, e para esse filme ter chegado onde chegou, eu achei, assim, Realmente. incrível. E tem um trabalho lindo da Regina Casé nesse filme. Tem. Nossa, é incrível, né? Tem sim. Agora, a Suzy agora, né? Suzy. Agora, meu amor, aquele momento desidratada, aquele filme para quem vai a melhor cena de choro, aquela que você se desidratou de tanto chorar, vai para quem? Então, eu não desidratei de chorar, mas eu achei a interpretação do choro muito boa, porque eu descobri que foi genuína. Que é na 4ª temporada do Stranger Things, o Will, que é o menino que some na 1ª temporada, né? E as crianças vão crescendo, você também vai, né? Vendo essas crianças crescerem, ele tá entendendo melhor a sexualidade dele. E aí é um momento em que ele tem isso muito claro dentro dele, e o ator, ele chorou de verdade na cena. Que bonitinho. E você tem uma dó do personagem que você fala, socorro, tadinho, nos anos 80, ele não pode ser do armário. E ele tá sofrendo tanto, né? É aquele sofrimento adolescente, né? Daquela dor, daquele primeiro amor, né? E o ator chora de verdade, né? E eu fui descobrir isso, né? Pesquisando mais sobre... E é tão genuíno aquele choro, você vê que aquele ator entrou tanto naquele personagem, ele buscou uma coisa tão verdadeira nele, que pra mim, assim, eu achei esse choro, nenhum choro pra mim chegou nesse lugar, assim. Achei muito guerreiro. Bom, agora eu quero saber um filme para assistir de luz acesa. Pra mim, enquanto espírita, qualquer um que lide com espírito. Pra mim, isso não é brincadeira. Não é brincadeira, não acho, sabe, não acho convidativo, não acho legal, não acho que a gente atrai boas vibrações com isso. Então, se você for se predispor a assistir isso, acenda a luz. Porque, energeticamente falando, é complicadíssimo. Maravilhosa. E eu sou espírita também, eu também sou da mesma pegada. Então, adorei sua resposta. E vem cá, Letícia, aquela obra que você assiste e pensa assim, cara, que elenco, que elencaço, vai para quem? Succession. Essa é uma série que eu descobri há uns tempos atrás ali. Que o Guilherme Weber teve aqui, adora essa série, apaixonado. Não, é uma série que realmente apaixona mesmo, são diálogos incríveis. E, assim, eu acho que se é uma série que consegue fazer você ter dó de rico, é porque ela é muito bem feita. Uhum. Você olha pro rico, você fala, coitado, ele só queria um carinho do pai, sabe? Uhum. E você fica com esse sentimento, sabe? É muito bem feito, assim. O elenco... eu acho que tanto na parte que eles têm que mostrar o drama, quanto na parte que eles têm que mostrar a comédia, é tudo muito de verdade. Né? Não é uma comédia que, tipo, não foi feito para ser engraçado, mas acabou sendo engraçado. E não foi feito para ser novela mexicana, mas era denso. Sabe? Tipo, uma cena específica que me vem na cabeça, que você não sabe se você ri, se você chora, né, de desespero. O patriarca da família tá com problema no rim. E aí ele começa a ficar com problema na cabeça, porque ele tá com problema no rim. E precisa tomar uma decisão muito específica, que é o rumo de um conglomerado de mídia, que esse velho não admite que ninguém tome essa decisão por ele. E você não sabe se a decisão que ele tá tomando é certa ou não, porque você sabe que ele tá ruim da cabeça porque o rim não tá funcionando. Você sabe se você ri de desespero dos filhos
dele, se você fica com dó, mas ao mesmo tempo ele é um escroto, você fica meio tipo, meu Deus, pra que lugar que eu vou aqui? Eu acho isso muito legal. E eu acho que esse elenco faz esses momentos assim ficarem muito incríveis. Maravilha. A melhor telenovela. A melhor Avenida Brasil. Avenida Brasil. Foi Avenida Brasil. muita gente respondeu Avenida Brasil nesse item. Você e um monte de gente, né, Lino? É Avenida Brasil e vale tudo. E vale tudo. Quando acabou. Eu fiquei de luto. Acabou a Avenida Brasil, eu fiquei de luto. Ah, que bonitinho. Eu me senti órfã. Pra mim. Agora. Saquei. Agora, sim, uma cena específica que você viu, uma cena, em alguma obra, que você falou, putz, queria ter escrito essa cena. Qual seria? Tem um filme também do Jim Carrey chamado Eu Mesmo Irene, que é um cara que é muito bonzinho, e ele foi reprimindo muitas coisas, que ele foi engolindo ao longo da vida, até o momento que ele despiroca. E ele acaba criando uma dupla personalidade, que é um cara que é muito escroto, que oscila com ele ser muito bonzinho. Ele tem um remédio específico que ele tem que tomar para esse cara não sair, né, não brotar. E é o primeiro momento em que esse cara surge, que é o primeiro momento que foi a gota d'água em que o bonzinho vira o ruim. E ele vai passando por uma série de... O Charlie, né, esse personagem bonzinho, ele vai passando por uma série de agressões, né? E aí ele volta se vingando de todas as agressões. Eu gostaria de escrever essa cena do ponto de vista de uma mulher. Porque essas microagressões que a gente vai sofrendo por conta do patriarcado, por conta, né, do sistema em que vivemos, assim. Eu gostaria de ver esse filme do ponto de vista de uma mulher que foi aguentando um monte de coisa a vida inteira até o momento que ela vira uma escrotona e ela sai se vingando e ela tem essa personagem. Eu gostaria muito de escrever essa cena do ponto de vista... escrito essa cena, entendi, do ponto de vista feminino. Isso, maneiro. Porque do ponto de vista do Jim Carrey, já achei maravilhoso, já foi ótimo, assim, eu queria muito ver num outro lugar. Saquei, maravilhoso. Se você pudesse escolher ser uma roteirista por um dia, que roteirista você seria? Fernanda Young. Fernanda Young. Maravilhosa. Arrasou. Ela respondeu com a maior segurança. Fernanda Young, adorei. Sem dúvida. Letícia, me diz uma coisa. Qual é a melhor, sei que é difícil, mas qual é a melhor série de TV para você, de todos os tempos? Nesse momento, para mim, tá sendo Succession. Nesse momento, para mim, tá sendo... eu acho ela muito completa. Ela tem drama, ela tem humor, eu acho que é aquilo que eu falei antes, né? De, poxa, é uma série que me faz ter dó de rico. Eu tô com dó de rico, porque, assim, você conseguiu me colocar num lugar, assim, muito... Eu sou socióloga de formação, né? Eu sou de esquerda, eu sou bem radical com algumas coisas. Se eu assisti e fiquei com dó de rico, é porque, para mim, é muito bem feito. Perfeito. Vai, Lino. Agora é o momento que tem trilha sonora, mas por causa do meu microfone aqui, eu vou tentar fazer, mas espera aí, rapidinho. Mesmo que toque baixinho, a gente vai ouvir. Letícia Bulhões. Sensacional! Fiquei emocionada agora. Então, ao som de Por Elise, também conhecida como Gas Truck Team, pergunto, qual o seu filme inesquecível? La La Land. La La Land. Eu gosto da segurança. Isso é uma convidada que me dá gosto. A pessoa faz pá,
e responde. Eu fico encantada. Porque aí vai falar assim, meu filme inesquecível, tem esse, tem aquele, tem aquele. Claro, todo mundo tem 20 mil. Mas Não, eu mas fico eu tenho maravilhada quando a pessoa responde como a Letícia. La La Land. E respondeu. Não, mas Entendeu? Amei. eu tenho um motivo de ser esse filme, né? Eu poderia colocar vários outros por motivações emocionais, né? Mas no caso, La La Land me fez, me mostrou a construção e a desconstrução de Los Angeles enquanto esse lugar do sonho, né? E nesse ano específico que saiu esse filme, putz, eu vivi uma série de lutos em todos os níveis, literais, lutos metafóricos, lutos simbólicos. Eu vivi uma série de lutos ao longo de... Começou meu ano eu perdendo minha avó no ano novo, no dia 1. Então, assim, foi um ano muito pesado para mim. E eu senti que eu tinha que compensar todo o meu esforço de trabalho até então. E eu fui para Los Angeles por conta desse filme. E depois que eu voltei de Los Angeles, eu decidi que... Eu trabalhava numa produtora de animação. E eu decidi que já tinha dado para mim lá o que eu tinha para aprender. Que eu queria ser uma roteirista de comédia. Que eu ia pedir demissão, ia bater na porta de todo mundo. Ia virar freelancer. Então esse filme virou uma Bate na chave porta de Guto Gontijo. Vai lá para O2. Eu fui esses tempos atrás, a gente conversou bastante. Eu gosto muito do Guto. Mas foi um filme que me fez virar a chave e decidir, não é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou ser roteirista e vai dar certo. E você vai ser, viu? Que eu já tô como espírita, sem brincadeira nenhuma. Já tô te vendo lá no topo. Pô, é uma amém, coisa Jesus, intuitiva mesmo. Tô vendo de verdade. Tô vendo você já no mais uns aninhos bobo aí pela frente, você vai estar lá no topo. Você vai ver. Você Amém, tem Jesus. talento e garra para isso. Você tem o babado. Você vai ser. Eu tenho certeza. Você tem o babado. Você tem sim. Bom, então agora uma pergunta bônus para você. Que diretor dirigiria o filme da sua vida? Da Letícia? Tarantino, brincadeira. Tarantino? Eu ia falar, ela falou da violência e quer que o Tarantino bote ela morrendo estuprada por 10 homens, não é possível. Tarantino tá aqui, ó. Tarantino tá aqui. Oi, Tarantino, how are you? Não, foi só para fazer uma piada. Mas eu acho que o José Alvarenga Júnior dirigiria bem minha vida. Eu também acho, viu? Também viajei nessa. Eu acho que uma parte da minha vida para frente, eu acho que uma parte da minha vida para... Eu posso dizer que dos meus últimos 5 anos para frente, ele dirigiria bem as coisas que tem rolado. Tem umas coisas que é só comigo, assim. Então eu acho que ele que ia bem, assim. Eu acho que foi o primeiro diretor brasileiro citado nessa pergunta, inclusive. Muito bacana. Olha, eu fiz questão de falar de 2, né? Falei da Ana, falei do José. Verdade, Lino. Bem lembrado. Muito legal. Muito legal. Costura pra dentro, né, gente? A gente já consome tanta coisa de fora, né? Que seja pra gente pegar o que a gente tem aqui e botar pra cima, né? A gente teve aqui a Anja Bittencourt no programa, que é atriz, né, Lino? Ela respondeu tudo brazuca. O quiz inteiro da Anja, não foi, Lino? Foi todo brasileiro. Foi a única convidada que fez isso. Mas eu acho que diretor da vida... Eu não sei se a gente ainda já tinha essa pergunta. Mas eu Com a Anja? Eu acho que a gente não tinha ainda. Não tinha. Talvez ela Você inventou essa pergunta depois. Eu acho que a Anja... não! A Anja respondeu. Não lembro se foi o Cláudio Assis ou se foi aquele outro lá. Eu acho que ela respondeu sim. Letícia, me fala uma coisa. É tão difícil a gente ter diretor... diretor, assim, que pega a essência da comédia de uma forma
mais universal, né, que não é recortado, ou é uma coisa muito elitizada, ou é uma coisa muito para um nicho específico, né? E eu gosto desse olhar, assim, e para mim, pelo menos na minha vida, é muito importante eu tentar enxergar as coisas de um prisma cômico. Eu não consigo lidar com a vida como ela é de fato. Para mim, é muito complicado, é muito pesado para mim, até pelas coisas que eu disse no quiz, né, que eu evito, que eu... E que é pisciana também, né, que já dá, dizem, uma emoção, um mundo emocional vasto, complexo, das águas, como lindo, Agora como eu. Eu precisaria de alguém dirigindo minha vida que me ajudasse a enxergar o lado leve das coisas. Entendi, Claro. perfeitamente. Só por curiosidade, você é pisciana de que dia? 22 de fevereiro. Eu diria 21. Olha só. Primeiro da E canal. meu irmão Bruno também, que já faleceu, meu irmão Bruno era dia 21, junto com o Lino. Letícia, para a gente fechar o programa, uma curiosidade minha e do Lino. Como é que estão os projetos? O que você está aprontando? Conta pra gente. O que eu estou aprontando? Agora eu sou agenciada. Notícias boas no seu Instagram, você em Los Angeles, você não sei onde. Conta pra gente aí como é que tá. Não, Los Angeles tem 5 anos que eu fui e quero voltar. Então, o que está rolando na minha vida? Tem 1 ano que eu estou sendo agenciada pela Mari Brasil, que uma produtora executiva, né, daqui de São Paulo, que fez uma carreira muito legal e agora ela tem essa agência que ela é voltada para autores roteiristas, né? Ela trabalhou com a gente na Abra, então ela está cuidando da minha carreira, então eu estou conseguindo olhar para os meus projetos autorais de uma forma mais atenciosa, né, do que outros. Então tenho coisas que estou mostrando nos lugares, estou mostrando nas produtoras e vamos ver, não posso falar muita coisa. Agora de estreia, o que eu posso falar, o que eu tenho é tudo para 2023, tem a 2ª temporada do Alto Posto no Comedy Central e na Paramount Plus. Oba! Chiquérrima! Que é aquela série do posto de gasolina falido, sem bandeira, que eles fazem um documentário sobre esse posto de gasolina, né? Então é a 2ª temporada dessa série. E tem a história delas também, que eu falei, a Star Plus é meu chefe, né? Que é uma série com a Cris Viana, com a Letícia Spiller, Léo Jaime, Augusto Madeira. Quero ver, já gostei. Que é uma dramédia, né? Que fala sobre também essa situação do conflito de classes, né? A ex-patroa tem que morar na casa da babá, né? E aí elas têm que conviver com essa situação depois de anos, né? Com todas as suas questões, né, emocionais, né, envolvidas nessa linha tênue, né, entre você estar prestando um serviço que é de cuidado e os afetos, né? Então, eu trabalhei no último ano, né, nessa série, e aí agora essa estreia em outubro, e o Alto Posto, se eu não me engano, já é para abril. Então, são as 2 séries que eu trabalhei. E aí agora eu estou trabalhando no desenvolvimento de um projeto com uma autora grande, que eu também não posso falar agora. E volta e meia vou fazer uns outros freelancers, tal. Então é meio isso que tem acontecido na minha carreira, assim. Ah, que maravilha. E como é o nome dessa série com a Letícia Spiller, Léo Jaime? A História Delas. A História Delas. Essa eu vou assistir. Dar um Google. A Mariana Trenti Bastos foi a chefe da sala, escrevi ela junto com a Fernanda de Capa e a Ana Júlia Trávia. O Pablo Uranga que dirigiu, que está dirigindo. Beleza então, pura. Super bacana. E o Alto Posto do Marcelo Bota. E eu escrevi junto com o Felipe Berlin, que também o Guto conhece, escrevi com o Jorge, escrevi com a Gal Shirley, que também é uma que tá arrasando, tá aparecendo em tudo quanto é lugar, tá ganhando tudo quanto é prêmio.
Show. Tô Show. bem amparada de uma galera bem legal, assim, né? É um pessoal que é do mar aberto do roteiro, né? Que não é a galera não é a galera que foi fixo da Globo, da Record, né? É um pessoal que já vem comigo nesse mar aberto, assim, que já foi fazendo sua carreira nas produções independentes. Maravilha. Maravilha, Letícia. Foi uma delícia. Suas respostas foram maravilhosas. O papo foi incrível. E eu quero agradecer a todo mundo que apareceu aqui para prestigiar esse nosso trabalho, que eu, Suzy Thompson e Marcelo Lino, meu parceiro, que é ator e roteirista. Também. E um pessoal, amigo meu, a Carol, Carlinha apareceu aí, o Henrique tá Isabela assistindo agora Vicário, também. oficial, minha musa diva chegando no final dos trabalhos, mas essa live está salva. Vou salvar agora para quem quiser ver, rever, compartilhar, mandar. E na semana que vem, não temos o Sem Spoiler, mas temos o quarto de Suzy. Esse eu já com o participei convidado também. Flávio Soquito, terça-feira, 21 horas, nesse mesmo bate-canal, Suzy Thompson 00. Convido todo mundo para voltar na terça-feira para o quarto de Suzy. Um beijo, Letícia. Muito obrigada por esse programa lindo. Obrigado, Letícia. Beijão. Marcelo Lino, muito obrigada, meu amor. Obrigado, gente. Até semana que vem, amores. Tchau, tchau. Beijos.